bem-vindos a mais um Dá Pra Inovar, o meu, o seu, nosso podcast de inovação com Rodrigo Rodrigues. Olá. Só isso, né? Um homem de poucas palavras, gente. Nossa ideia aqui é trazer inovação de um jeito irreverente, diferente e desmistificar aí muitos conceitos que a gente vê no nosso dia a dia e responder a pergunta se dá ou não dá pra inovar. Que eu volto a dizer, é uma pegadinha que a gente sabe que dá. No fundo, né? O negócio é saber como. Para isso, a gente traz aqui pessoas super especiais e hoje a gente está com uma mulher incrível que fala sobre ESG. Palmas para ela, Bruna Rezende! Aê, Bruna, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês por terem me convidado. Arrasou! E a ideia hoje é a gente falar sobre esse tema, só quero deixar claro que eu não recebi o memorando do óculos escuro, né? Que eu não vim, né, com a caráter, mas tudo bem, eu tô de óculos anyway. Eu estou fazendo um teste aqui, foi bem aceito, então eu tô colocando aqui, vamos ver se continua sendo aceito pelo público e crítica. E aí, como é que a gente começa? Bruna, a gente começa uma apresentação aqui, que você tá familiarizada, que é um pitch, é o nosso Pitch Presentation. E a gente tem 30 segundos para nos apresentar. Se você conseguir contar a vida inteira em 30 segundos, eu vou achar incrível, mas não precisa. E se passar de 30 segundos, tem uma buzininha que a gente usa para dar um chacrinha feelings. Já tomei algumas vezes. Não é bom. Entendi. Começamos com nós aqui, para vocês se familiarizando, e a gente chega depois até você, tá bom? Tá ótimo. Começando com a Ju, valendo! Olá, eu sou Juliana Burza e eu gosto de karaokê. A gente tava falando sobre isso. Eu não canto bem, gente, como dá pra ver minha voz impostada, esse timbre maravilhoso. Todo mundo, não posso passar trote. Uma análise incorreta. Todo mundo sabe que eu sou eu mesma. Mas eu gosto de cantar e convido aqui já todo mundo pra fazer um karaokê pra gente cantar Evidências. E eu vou parar por aqui para não tomar buzinada hoje. Eu tinha que ter ficado com a buzina na mão antes, pra você não ter essa sensação. Pois é, querido. Então, hoje eu tô esperta. Entendi. Tá Bora, aí pra você. Rodrigo. Oh, meu Deus. 30 segundos. Valendo! Eu sou Rodrigo Rodrigues. E pensei em alguma coisa hoje, mas eu tava esquecendo, né? Eu comecei trabalhando no mercado. Essa eu não contei, eu vou contar essa parte. Comecei trabalhando como repositor em mercado. Você sabia? Em 99. Um pequeno menino. Era muito forte na época. Era muito forte. E depois eu saí de lá e fui pra trabalhar com informática. Olha aí, era informática na época, não era TI. Você acredita? Primeira vez buzinada do Rodrigo nesse programa. Histórico. A Ju ficou tão empolgada que a buzina nem saiu. Apertar. Gente, não dá. Eu não segurei a emoção. Maravilhoso. Bruna é uma pessoa tão calma, gente. Muito bom. Tão relaxada, tão centrada, que ela, assim, vai sair pleníssima dessa rodada, eu tenho certeza. Dúvida disso. Eu quero ficar segurando isso pra não dar o gatilho. Por favor. Pra quem sabe a coisa... A gente tem uma outra buzinada. Isso aí. Bruna, quem habita o seu corpo valendo 30 segundos? Bem, olá a todos. Sou Bruna Rezende. Sou economista de formação e fundei uma empresa que se chama Iris, que é uma consultoria de inovação sustentável. E ela opera em 3 frentes. Na frente de educação, na frente de consultoria de estratégia e na frente de valoração de impacto. É isso. Falei. Pleníssima. Que acabou. Aula, gente. Impressionante. Deu um recado, fim. Não é o primeiro pitch que se faz. Tem uma sabedoria, tem uma noção de tempo. É uma outra coisa. Segunda-feira. Aprendam, crianças. Aprendam. Muito Excelente. Bru, pra gente começar esse papo aqui, então, como a nossa ideia é a gente desmistificar os termos, né, de inovação, falando nisso agora, só Maravilhosa. ESG. Já começa aí, né? Já começa aí a sigla falando de inglês. Então a gente usa muitos termos no nosso dia a dia em inglês que poderiam ser em português. E aí, um desafio que a gente propõe aqui é de evitar falar em inglês termos que poderiam ser em português. Então, a gente vai fazer depois uma contagem, isso só vale pra você, porque a gente é café com leite, tá? Então, a gente vai acabar soltando um ou outro, até pra provocar, mas vai ser mais ou menos nessa pegada, tá?
Então, Tá só bom. se você conseguir substituir, é legal, senão você vai para nossa lista de pessoas que falaram mais ou menos termos em inglês que poderiam ser em português. Temos um ranking. Depois a gente compartilha. Quero saber. Uhum. A gente pode substituir o ISG por ASG. Boa, começa daí, então. Bom, vocês querem que eu fale Quero. sobre o ISG? Eu acho uma ótima. Ou ASG? Eu acho ótimo, porque por mais que isso esteja em alta, eu falo que enquanto não tá. Eu não tô ouvindo isso de pessoas distantes que estão movimentando. Quer dizer que tem que ser falado mais ainda, né? Alguma Isso. coisa como, enquanto você não chama um aplicativo de Zap Zap, quer dizer que as pessoas ainda não sabem, né? Porque quando você fala, você chama o WhatsApp de Zap Zap, meu pai fala Zap Zap e tal, ele se popularizou num lugar que, ok, Sim. agora todo mundo Democratizou, né? democratizou e tá mais conhecido, então vale muito a pena falar Tá sobre. bom. Bom, gente, então assim, o ESG, né, é uma sigla que nasceu há bastante tempo. Então, embora a gente esteja falando sobre isso agora, ela é um termo que foi cunhado no início dos anos 2000 pelo Kofi Annan da ONU para endereçar investimentos sócio-responsáveis. Né? Então, o S e o G é do Environment, Social and Governance. Traduzindo para o português, a gente está falando então do A, que é o ambiental, do S, que é o social, e o G, que é a governança. Então, a gente vai deixar de falar ISG e vamos falar de ASG. Certo. Bem, o ASG, ele ganhou essa força nos últimos anos por uma questão de fluxo de capital na sociedade, né? Então, a gente teve a pandemia em 2019, que escancarou para a gente o que a gente está vivendo em termos de geração de excessos e escassez ao mesmo tempo. Então, excessos no que tange a pressão que a gente faz no nosso teto ecológico, né? Então, com as mudanças climáticas que a gente está enxergando, a gente não está nem falando mais mudanças climáticas, a gente está falando de adaptação climática, à luz do exemplo que eu trouxe para vocês antes de a gente começar o nosso podcast, de que eu estava na Alemanha para um projeto há uns dias atrás, e as pessoas nos escritórios constrangidas em nos receber porque os escritórios não têm ar-condicionado, e nessa época o clima está muito quente lá, algo que não era comum, percebido, né? E comum anteriormente. Então, a gente já passou desse lugar de falar de mudanças climáticas para falar de adaptação climática, e vivendo todo esse processo que é resultado da pressão que a gente faz no nosso teto ecológico, né? Então, acidificando os oceanos, os solos, toda a parte que a gente tem feito em relação à poluição. E, ao mesmo tempo, a gente também gera muita escassez no que tange ao nosso bem-estar humano, né? Físico, mental, emocional. Então, essa exacerbação de tudo que a gente vivenciou escancarado pela pandemia fez com que, principalmente, né, um dos principais fundos de investimento, que é a BlackRock, tem uma pessoa que é o Larry Fink, que é uma pessoa que, embora tenha muita... que é o CEO, desculpe, o CEO. Embora tenha muita polêmica em relação às falas deles, eles anualmente soltam cartas direcionando para onde os investimentos deles vão. E lá em 2019, 2020, ele já vinha sinalizando que os investimentos desse fundo iriam para empresas que tivessem um comprometimento socioambiental claro. E aí a tradução disso foi usar essa terminologia de 2014, 2003, 2004, que é o ASG. E aí o que acontece, gente? Acontece que, independente de a gente falar, o fluxo e a dinâmica de negócios no mundo, ela gira para onde o dinheiro está indo, né? Então, sem a preocupação ambiental, social, né? Não é o foco, né? Não a princípio. Assim, Ju, o que eu acho é o seguinte, eu acho que existe muita gente convicta, muitos empresários, muitos empresários, empresárias sérios, comprometidos com essa agenda, só que o comprometimento da agenda, ela vai até onde não compromete resultado. Em 90%, 95% das empresas, inclusive que nós trabalhamos juntos, né? Porque o pensamento econômico que a gente escolheu seguir dos últimos 150 anos, vamos dizer assim, eles nos leva para esse lugar de que o que conta na percepção de geração de valor é o resultado que a companhia traz no final do ano. E o que está acontecendo hoje, para falar do ASG, é que, independente de ela estar mais em voga por uma questão de pressão
seja investidores, consumidores, clientes, ela está entrando cada vez mais nas discussões e indo caminhando, né? Talvez não na velocidade com a qual nós gostaríamos, mas caminhando para entrar no centro da estratégia dos negócios por uma questão de necessidade também. Então, a gente está falando, não dá mais para a gente desconsiderar o que está acontecendo no planeta. A não ser que, assim, a gente está vendo um movimento negacionista muito grande. Eu né? ia falar exatamente, vamos pegar o gancho do terraplanismo feelings. Exatamente. Tipo assim, tem pessoas que acham, até hoje, que é uma balela. Isso aqui, o mundo não está caminhando para esse lado e tal. E aí, como é que a gente explica que com fatos, assim, que realmente existe, está acontecendo? Que o mundo está esquentando, que isso vai impactar, já está impactando. Não sei se vocês viram, semana passada teve uma ativação no Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Não vi. Onde eles jogaram uma imagem nele de que a gente tem 6 anos para manter o aumento de 1,5 graus na temperatura do planeta. Ou seja, o que isso significa dizer? Significa que a gente já vai ter o aumento de 1,5 graus na temperatura do planeta. Isso já vai acontecer. Já perdeu essa batalha. Isso é fato. Já perdemos. E a gente tem 6 anos para que esse aumento da temperatura fique nesse, em 1,5 graus. Ainda mais. Então, isso é ciência, né? A questão dos terraplanistas é que eles desconsideram a ciência. E aí, Ju, sendo muito honesta, não me coloco no lugar de debater com pessoas que estejam nesse lugar, assim. Porque o nosso papel é muito mais trabalhar com quem está convicto ou quem queira entender como fazer uma transformação. Esse é o grande ponto, porque tudo isso traz pra gente, e aí pegando o gancho da inovação, que é o que nos interessa aqui, tudo isso traz muitas oportunidades de negócio. Por quê? Porque a nova onda de inovação que começou lá em 2020 é a onda da sustentabilidade. Então, se a gente pega, por exemplo, a teoria econômica schumpeteriana, que é um economista da década de 40 do século passado, que conseguiu observar ondas de inovação desde a Revolução Industrial até o período de vida dele, que foram as ondas da Revolução Industrial, depois das telecomunicações, depois a gente viveu no início dos anos 2000 a onda da economia digital. Em 2020 começou a onda da sustentabilidade, ela vai até 2045. Então, e o que é uma onda de inovação? A onda de inovação é um período de tempo onde a gente consegue observar mudanças socioculturais a partir de tecnologias que são desenvolvidas e a partir de problemas socioeconômicos que estão endereçados. A gente está vivendo essa onda agora. E toda crise é o quê? É sempre também uma boa oportunidade. Então, sobre essa ótica, os negócios compreenderem a prosperidade a partir desse grande arranjo global que está estabelecido, que é a gente reduzir a pressão no teto ecológico que a gente já causou e ampliar e reduzir na ampliação do no bem-estar humano que a gente precisa construir. Quem conseguir trabalhar nessa borda vai se beneficiar demais. E o papel da IRIS, que é a nossa consultoria, é justamente apoiar as organizações a fazerem essa jornada. Legal. Né? Vocês falam muito de viabilizar negócios regenerativos, Exato. né? Esse termo, assim, regenerativo, o que isso quer dizer, Bruna, na real, assim, né? No dia a dia de uma empresa mesmo. Então, essa é uma boa pergunta, assim. Por que a gente está falando de regeneração? Porque a preservação já passou. E o desenvolvimento sustentável já passou. Então, a regeneração é o impacto que a gente vai gerar enquanto indivíduos e enquanto organizações no ecossistema onde a gente está atuando. E ecossistema entende o território onde você está, físico ou digital, né? E o que tem dentro desse território? Seres vivos, humanos e não humanos. Então, natureza e nós inseridos nessa natureza. Então, qualquer atividade... E aí, gente, isso aqui é muito importante, porque assim, se é uma boa oportunidade, volta para o começo da nossa conversa. Como é que a gente gera valor a partir disso? Porque se a gente mede valor hoje só pelo que entra, pelo que a empresa fatura, menos o que ela gasta, a gente vai continuar rodando a mesma roda do século XX. Que é a roda do quê? Do paradigma mecanicista. O paradigma regenerativo, ele está ligado à abundância, que é algo que vocês falam muito aqui, da economia exponencial e tudo mais. Que ele está ligado na percepção ampliada da vida, entendendo que nós
somos, primeiro, individualmente, sistemas, né? Então, por exemplo, Rodrigo, tem vários sistemas acontecendo dentro de você ao mesmo tempo. Seu coração... Tem muitos sistemas aí, Ron? É multissistema. Tem muitos. Você tem um coração que tá batendo involuntariamente, você tá respirando, você não tá pensando para respirar. Todos os seus órgãos estão funcionando em harmonia, né? Nós estamos aqui num lugar onde a gente, enquanto time aqui nesse momento, tem uma sincronia acontecendo dentro de um espaço que é uma organização, que está dentro de uma outra organização, que está dentro de um país. Ou seja, somos todos sistemas alinhados, interdependentes, e que um depende do outro para se nutrir e para viver. Sim. Então, esse paradigma regenerativo, ele é o paradigma que coloca a organização numa lógica de gerar valor não só para ela, não é só uma visão entrópica. Ao gerar valor compartilhado, eu gero valor para mim também. Então, a regeneração, ela faz a gente compreender uma visão de mundo onde eu ganho porque os outros ganham. Entende? E aí, esse mesmo PNL, né, esse mesmo Profit and Loss, que vai me mostrar o quanto eu estou recebendo, o quanto eu estou gerando de valor no final do ano, de uma forma estendida, que é o que a gente chama de real valor. Porque não adianta uma organização gerar um excelente resultado às custas de algo. Às custas de um passivo ambiental muito grave, às custas de precarização de trabalho de uma sociedade. Ela não está gerando valor. Então... Ela está gerando valor para ela, mas deixando um impacto negativo. Ela não está gerando valor, Ju. Esse é o ponto. Ela gera valor num pensamento que não condiz com a realidade do mundo que a gente vive hoje. E o nosso trabalho é contribuir para que organizações compreendam e queiram compreender de fato qual é o valor real que ela está gerando. Interessante. Porque, entendendo isso, você muda a tomada de decisão. Por exemplo, pegar um exemplo de um projeto que a gente tem trabalhado de circularidade do plástico. Se você, empresa, toma uma decisão de utilizar, por exemplo, um plástico cor-de-rosa, porque esse plástico está conectado com o key visual e com a identidade da sua marca. Simplesmente por isso, sem desconsiderar, por exemplo, que aquele plástico cor-de-rosa, por mais que você utilize uma embalagem que ela é passível de ser reciclada, ela não vai ser reciclada. E eu vou falar para vocês por que ela não vai ser reciclada. Por causa do pigmento? Rosa? Não, porque quando ela chega na cooperativa para ser separada, ela não tem valor de mercado. Porque o plástico rosa não tem valor de mercado. Então, ela vai ser descartada. E o pior, alguém que está em zona de vulnerabilidade, que trabalha nessa cooperativa, vai pagar para descartar o seu plástico em um aterro. Então, olha que interessante. E aí você pode pensar, puta, mas essa empresa não pensou nisso? Não, porque ela não tem essa informação. Então, existe um trabalho de letramento em relação ao real impacto que a organização gera, né? Então, veja que interessante. Essa mesma empresa que hoje gera um plástico que vai ser custo para uma cooperativa, se ela toma uma decisão de um outro plástico que não vai ser custo, um passivo que ela gera de R$ 1,50 por quilo descartado, ela vai gerar uma receita de R$ 4,20 por quilo reciclado. Então, a gente tem, olha que interessante, uma amplitude de receita por um processo de tomar de decisão de qual plástico eu vou usar. Excelente. Que às vezes não é considerado, né? Aí, às vezes não é considerado. Não é, normalmente, né? Não é por quê? Porque a gente não olha valoração do negócio, geração de receita, com essa visão ampliada de ecossistema. Então, a gente está olhando para a empresa. Então, a regeneração e o que o mundo pede de nós, e nós aqui, como primeiros cidadãos responsáveis, trabalhando em organizações que vão se responsabilizar, independente em que momento da jornada ela vai começar, então, a fazer um tracking de toda essa cadeia de suprimentos, para trás e para frente, para começar, então, a mapear, putz, aqui é um risco, como é que eu vou mitigar esse risco? E outra, se eu estou conseguindo gerar valor para um stakeholder na minha cadeia, como é que eu incorporo isso como valor para o meu negócio, pensando num PNL estendido? É valor para todo mundo.
Percebem Sim. a mudança de visão, de pensamento econômico? Super. E eu ia puxar justamente esse gancho da questão do branding. Posso falar em inglês, né? Você pode. Gente, outro termo aqui. Tem um termo que se chama greenwashing. Já ouviu falar? Aliás, o Rodrigo tá fazendo greenwashing Olha aqui aí. hoje, se você olhar. Green Energy. E essa Eu tô garrafinha bafo. E outra coisa, Bruna, que ele trouxe em sua homenagem, que ele veio com essa bolsinha fofa. É um arraso, né? Então, assim, por que eu tô falando isso, né? Porque a gente ouve muito que as empresas precisam e às vezes até entendem essa necessidade de se adequar de uma forma sustentável. Mas aí a gente tem um bloco aqui que a gente chama Provocação da semana. Saiu na CNN Brasil uma notícia falando como o greenwashing impacta nos negócios. Então, tem alguns estudos que estão dizendo que investidores globais, né, a PwC fez um estudo dizendo que 91% de investidores brasileiros acham que as corporações podem ter greenwashing. Então, assim, que quer dizer que elas dizem que são sustentáveis, mas na realidade elas não são. É isso mesmo? Como funciona isso? Assim, ó, o greenwashing é você fazer essa lavagem verde, né? Então, assim, você fala mais do que faz. Ou fala e não faz. E assim, gente, sinceramente, claro que isso existe, vai continuar existindo, mas cada vez menos, na minha visão. Porque o mundo hoje tá muito... Assim, as informações estão muito acessíveis a toda hora, né? Não dá mais para sustentar. Não dá pra enganar todo mundo por todo o tempo, né? Esse é o ponto. Então, assim, eu vejo o greenwashing hoje como um risco. Muito mais quando a gente vai construir uma maternidade de uma empresa, se a gente começa a ver que naquela organização o ISG está sendo mais liderado pelo time de marketing, a gente acha estranho, entendeu? Muito bom o ponto. Porque assim, não é aí que você vai... Primeiro que não é aí que você vai conseguir alguma coisa sustentada se é uma organização minimamente preocupada com o médio e longo prazo. Se é alguma coisa que está muito pontual, pode até ser. Mas assim... Pelo menos eu não quero trabalhar com empresa assim, sabe? Até quando vocês entrarem no nosso site, lá a gente já coloca. A primeira coisa é, a Iris é para empresas que querem levar um impacto positivo para o centro da estratégia. Se não for, nem procure, porque não faz, a gente não quer perder o nosso tempo. Sim. Agora, a questão toda é, para que fazer isso, né? Então, por exemplo, a gente pega algumas empresas brasileiras que, pós-pandemia, começaram a se comprometer com as metas de net zero, né, que é zerar a emissão de CO2 na atmosfera a partir das suas atividades, independente de serem, por exemplo, atividades próprias ou atividades da cadeia de suprimentos em um dado período de tempo. E aí, uma vez que essas empresas elas assumem esse compromisso abertamente, publicamente, elas têm que fazer reports de como é que elas vão fazer para chegar lá. O que começou a acontecer esse ano foi o não cumprimento dessas metas e desses compromissos ditos publicamente por várias empresas. E isso traz para nós um pouco dessa tentativa, né? De, vamos falar que a gente vai fazer e depois a gente descobre como. É válido até certa maneira, porque a gente não tem as respostas para tudo, né, gente? Ao contrário, quando a gente fala de inovação, a gente tem poucas respostas, a gente tem muitas perguntas. Né? E o caminho a gente vai fazer, ele caminho será se ele caminhar. Tá tudo certo. Eu vou ter que... Ela usou, porque não pode falar inglês, mas né? ninguém falou de espanhol. Pero espanhol é tranquilo. Então, el camino se hace caminar e dale. Maravilhoso. Achei ótima essa inovação. Maravilhoso. Não, mas o que eu quis dizer com isso é que o greenwashing, ele é muito perigoso hoje. Porque ele traz esse risco de reputação de marca. Sim. Exato. Que uma vez que você perde a confiança, é difícil de voltar, né, gente? Muito mais complicado. Então, a gente tem visto, assim, tantos escândalos acontecendo recentemente que, poxa, eu mesmo, assim, como consumidora, vis-a-vis o que aconteceu com Burger King, que nós vimos, Carrefour, que nós vimos... Cara, será que se eu tenho escolha, eu vou consumir de uma marca que faz isso com o colaborador? Com isso de alguma forma, né?
Claro que não, Uhum. né? Então, eu vejo o greenwashing como um risco altíssimo para a reputação de marca. Então, entre fazer e não fazer, talvez seja melhor não fazer. Não fazer nada, né? Do que fazer desse jeito. E aí, falando do brand do bem, né? Eu achei interessante que a gente tava antes de começar aqui, falando de lookinho, né, gente? A Bruna tá com esse óculos bafônico, rosa, maravilhoso, que ela comprou em Londres, né, Bru? Isso. E aí, qual que é a história que eles colocaram no nome da marca? Então, eu achei interessante, porque é uma marca que se chama Hot Futures, né? Em português, tem que falar, porque a marca... Tá Claro, certo, a marca pode, nome Que próprio. são os futuros quentes, né? Então, é uma marca 100% vegana e aí ela traz para nós uma visão, assim, de que o futuro vai ser aquecido, alerta, né? né? Vai ser quente. Vai ser quente. Aí esse quente pode ter várias conotações, tanto de aquecimento físico real, quanto quente no sentido, putz, a gente vai ter que trabalhar pra caramba pra mudar esse cenário. E aí eu escolhi estar aqui com esse óculos cor-de-rosa, porque a gente vai precisar de muita tranquilidade Pra lidar e com muito isso. otimismo. Essa é a ideia. Que é um otimismo, e eu gosto sempre de dizer assim, que a gente tem que ser um otimista muito realista, Sim. para enxergar que sim, a gente tem um futuro quente, mas que possível, é né? possível de mudança, porque se a gente chegou assim a partir da nossa ação, nós também somos capazes de transformar a partir da nossa ação. Mas e aí, dá para inovar? Tudo que você colocou aqui, eu acho que já é de uma forma muito legal de explicar para as pessoas a importância, o caminho, que é um caminho sem volta, essa coisa desse período de 2020 até 2045, ser esse processo que a gente está vivendo. E quem ouve isso e está minimamente ligado com empresas, com o que está acontecendo, fica muito claro, quem tinha alguma dúvida. Quando a gente pensa na coisa mais generalizada, mais popular, mais democratizada, como que a gente pode fazer com que as pessoas olhem para isso mais como tudo isso que a gente está falando, dessa importância, e menos como uma situação de é só um mimimi, é só uma frescura, porque agora tudo é verde, tudo é reciclado e tal. Porque, como é que tem alguma sugestão de como isso pode ser falado para as pessoas? Olha, Rodrigo, eu acho que a gente... Bom, é um trabalho de conscientização de cidadania, né? E acho que o primeiro ponto é a gente entender que a gente é cidadão e não é consumidor. Isso para mim é muito importante, assim, porque a nossa dinâmica de vida, ela nos coloca como produto também, né? Então, Sim. se a gente é consumidor, a gente é um produto de alguém. Uhum. E compreender isso é muito importante, num processo até civilizatório, eu diria. Sim. Porque nos começa a trazer reflexões em relação à nossa rotina diária. Porque a grande questão que a inovação também é isso. Como é que a gente vai com o que a gente tem? Como é que eu faço alguma transformação a partir da minha realidade? Do simples, do dia a dia, do que eu faço hoje. Então, assim, se eu tomo a decisão de comprar algo de uma empresa A ou B, isso fala quem eu sou e fala como eu posso contribuir. Se eu posso separar o lixo na minha casa, isso é uma mudança importante. Super. Né? Por exemplo, se eu posso conversar com o meu colega de trabalho do lado e ter uma conversa sobre isso, e como é que a gente pode minimamente sentar meia hora do nosso dia para identificar coisas dentro da nossa rotina que podem ser transformadas, eu vou fazer. Então, se eu sou uma liderança, eu pensar a saúde mental do meu colaborador, isso é pensar nesse lugar. As pessoas estão trabalhando fora do horário, tá errado. Sim. Isso é pensar em sustentabilidade. Porque, assim, os grandes temas da perspectiva da mudança ambiental já está sendo endereçado pelas grandes lideranças. Né? A gente vai passar por uma transição energética, querendo ou não, por uma questão de necessidade, aí uma questão de necessidade econômica mesmo. Então, por exemplo, se a gente olha para a questão da energia na Europa, que é tão cara, e por questões de tensões geopolíticas, por questões regulatórias, tudo isso, gente, nos próximos 10 anos, não tenham dúvida, vai acontecer. E aí, concomitante a isso, tem o nosso papel enquanto cidadãos em relação a como é que a gente quer conviver, né, em sociedade. Eu achei interessante a visão que você trouxe assim no começo, que nós estamos aqui do micro para o macro, né? Numa reunião sinérgica e tal, que estamos num ecossistema de inovação
que está numa cidade, num país, num planeta. Tipo, você vai Exatamente. ampliando isso, E tá tudo né? interligado, é tudo interdependente. Nada é desconectado. Eu acho que fazer essa leitura do que tá tudo ligado de uma maneira mais prática, porque a primeira coisa que me vem à cabeça quando penso não tá tudo ligado é uma coisa que começa meio mística, né? É uma coisa do tipo, nós estamos todos conectados e tal, somos todos um só e não sei o quê. Mas não é isso. É a coisa prática dos efeitos, porque é muito comum também a gente olhar para nós como indivíduo e talvez pensar, sou só eu que estou fazendo isso. É uma coisa pequena. Ou então até usar isso como um processo de desânimo só eu vou fazer isso, todo mundo tá fazendo errado, então nem a minha parte eu vou fazer, né? Só que a nós só cabe a nossa parte, né? Então acho que esse é um processo de... E a nossa é uma nossa coletiva, né? Então assim, até a Denise Rios, que é uma grande referência para nós, ela fala uma coisa que é muito boa, que ela fala assim, olha, a gente vai conseguir fazer o que individualmente a gente quiser e coletivamente o que a gente conseguir. Boa. É isso. Então, não é uma coisa holística Sim. Holística no sentido... Holística sim, porque holos é algo que é o todo. Mas não no sentido esotérico. É no sentido de que vamos compreender que o problema é de todos, entendeu? Sim. A gente está em barcos diferentes, não tenham dúvidas. Sim. Não tenhamos dúvida e não sejamos levianos. Os barcos são bem diferentes. Mas... é uma questão que ela está endereçada para todos. E, de novo, gente, assim, vamos colocar a inovação a serviço de algo que realmente importa? Por isso que a gente está aqui. Sim. A inovação tem que estar a serviço de algo que importa. Então, ela não tem que estar a serviço para melhorar a eficiência de uma empresa. Essa eficiência ela tem que ser melhorada para gerar valor para o todo. Porque gerando valor para o todo, está gerando valor para você. Esse é o princípio do pensamento sistêmico, é simples. Sim. Não é simples. Não é simples. É simples, mas não é fácil. Só que não. É simples, mas não é fácil. Também não deixa de ser complexo em vários pontos. Às né? vezes as coisas mais simples são as mais complexas. Ô, gente, tem uma coisa que é uma crença, que é o seguinte. A forma como a gente vê e percebe o mundo vai determinar como a gente vai atuar nele. Então, o nosso grande trabalho é contribuir para que as pessoas mudem a lente de como elas percebem o mundo, porque isso vai determinar como elas vão atuar. Esse é o processo de conscientização. Esse é o ponto. Né? E, obviamente, como que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Porque tem que. E vai ganhar dinheiro com isso. Então, se você olha para as organizações, as negócios que estão nascendo, por exemplo, com ESG no centro, que já tem isso muito... Pega um exemplo que eu acho maravilhoso. A Dengo, chocolates. Sim. A empresa tem 5 anos. Tem os seus princípios e valores calcados em sustentabilidade. Uma empresa que cresce a 2 dígitos todos os anos. Pagando bem a cadeia de suprimentos, né? Quem está plantando cacau está sendo bem remunerado. Então, não é uma lógica exploratória. Sim. É essa mentalidade escolhendo muito bem, né, quem são os fornecedores, né? É uma empresa que cresce, que né, se preocupa, né, com a cadeia toda, não só com o próprio lucro, né? Porque é um bom negócio. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Sim. Não é porque que é bonitinho. É bonitinho. E que bom que é bonitinho. Mas ele é um bom negócio. Sim. Então, essa é a dinâmica de modelagem de negócio que a gente acredita e que espera que cada vez mais pessoas embarquem nessa jornada rapidamente. Porque a gente vai fazer uma girada e vai ser lindo. Inovação do passado. Em que momento você tem essa ideia? Em que momento se começou a identificar? Falou, cara, vai dar ruim. A gente precisa fazer alguma coisa. O quanto isso é antigo? Há quanto tempo? Você tem ideia dessa? Há muito tempo, viu? Ó, eu vou te falar. Ou da coisa mais antiga que você lembra quando você viu a ideia de sustentabilidade. Assim, eu sei que não é dessa data, mas uma coisa que me lembra, que me marcou, e até hoje eu lembro, é quando fala da Eco 92. Ela foi um marco, muito relevante. Né? Esse é um ponto mais... Ainda não peguei essa. Ai, Ju. Me contaram. Corta essa, hein, Ju? Olha, assim, a Eco 92 era um marco muito relevante, mas eu diria que a sustentabilidade... Para mim, o marco foi com a criação dos parques nacionais no início do século XX, final do século XIX. Assim. Eu lembro que há uns 15 anos atrás, eu fiz um curso em Harvard só sobre políticas ambientais. E eu me lembro que o curso começava com esse marco,
que era a criação de parques nacionais nos Estados Unidos para fazer frente ao processo exploratório petrolífero de devastação natural no sul do país, né? E aí, alguns outros grandes marcos vieram acontecendo. Tem um livro para a galera de sustentabilidade que é muito importante, chama The Silent Spring, que é A Primavera Silenciosa, que ele é um livro da década de 60, 60, 70, e ele foi escrito justamente para falar que aquela primavera daquele ano tinha sido silenciosa porque os passarinhos tinham morrido com a utilização de agroquímicos nas plantações. Ou seja, ali forte, a gente né, já estava... Exato. Então, ali a gente já estava entendendo um desequilíbrio por essa agricultura pungente que a gente vivenciou nos últimos 60 anos, assim, né? E que, felizmente, está avançando também muito forte na agricultura regenerativa hoje, sustentável e tudo mais. A gente está falando disso seriamente faz uns 50 anos, 60 anos. Os alarmes, eles vêm ganhando força, né, há bastante tempo. A gente tem a COP, que é a Conferência das Partes, que já está na sua 28ª edição esse ano. Então, faz quase 30 anos que a gente tem tentado globalmente fazer acordos multilaterais para conter o que a gente está produzindo em termos de mudanças climáticas, né? Então, assim, tem um tempinho bom, viu, Rodrigo? Legal. Tá na hora já, né, gente? Boa tarde. Vamos resolver isso aí. Boa. Mas e aí, dá pra inovar? Hashtag fica a dica que você já antecipou, já deu um spoiler aqui já de um livro que você comentou, né, da década de 60, mas a gente sempre gosta de deixar... Aceitamos mais dicas. Se tiver mais alguma coisa... Porque as pessoas são também, vamos buscar melhor sobre esse assunto. Sim. Tem algum podcast que não o nosso, que o nosso já é lindo, então indica primeiro, né? Algum vídeo também, um filme, livro, alguma coisa. Uma série. Gente, tem muita coisa, né? Mas eu acho que, assim, tem... Um livro que pra gente é importante da nossa metodologia, que é a Economia da Rosquinha. Olha! Que é um livro de uma economista inglesa, que é a Kate Raworth. E ela traz esse modelo de como é que a gente pode prosperar com modelos de negócio que vão trabalhar dentro da inovação sustentável. Então esse é um super livro que eu recomendo para quem quiser. O nome é muito bom, né? Eu acho. É maravilhoso, chama atenção. Né? Já vontade de eu nem sei o que é, mas... Então, na verdade, o livro é a Economia Donuts, só que como a gente não vai falar inglês aqui... O pessoal não ia encontrar o livro. Não, mas a tradução é em português. Sim, não, é maravilhoso. Gente, então é isso. E aí no Netflix hoje, né, tem vários, eu acho que, documentários ótimos que nos ajudam a trazer mais clareza para o desafio que a gente vai enfrentar, né? Então, o Seaspiracy, o Cowspiracy, as séries do David Attenborough, que é um cara bem legal, da BBC, que ele faz umas séries muito interessantes sobre o planeta Terra. E, obviamente, tem uma coisa que é até fazer algo importante aqui, que nós não falamos e é muito relevante. Que eu acho, Rodrigo, que tem um pouco da sua provocação inicial, que para além de a gente traduzir uma sigla do inglês para o português, o que essa tradução está dizendo também em relação à realidade brasileira, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de ASG, embora a gente tenha várias questões ambientais para trabalhar e para endereçar, o Brasil está muito na frente quando a gente fala de economia verde, transição energética, pela matriz que a gente tem, pelos recursos que a gente tem, e da maneira como a gente já tem explorado tudo isso aqui. Eu acho que a grande questão, e é um trabalho social forte que a gente precisa fazer, empresarial e público, e da sociedade civil, é o combate à desigualdade social. Sim. Com certeza. Então, assim, esse é o nosso grande tema brasileiro, numa visão não eurocêntrica ou americanizada-cêntrica, para um desafio ASG nosso, que é combater a desigualdade social, né? Então, sem dúvida. O Brasil, que tinha saído do mapa da fome há uma década atrás, voltou ano passado. A gente tem mais de 50 milhões de pessoas vivendo abaixo do nível de pobreza. Isso é muito grave, isso é muito urgente, e esse é o ponto que a gente tem que trabalhar muito forte, né? Todos nós. Então, acho que para além da tradução da sigla, o que essa tradução reflete em relação à nossa realidade. E a gente não ficar aqui também vomitando
desafios globais sem olhar para nossa realidade. Olhar Pro quintal de casa, né? Exato. Que é bem isso mesmo. Maravilhoso. E aí, Rodrigo, E dá pra aí? inovar? Sem dúvida dá. Sem dúvida Que dá. aula, E a hein? Bruna mostrou muito. Foi incrível isso. Nossa, a Bruna manja Maravilhoso. demais. Obrigada, viu? Sem Obrigada a dúvida, vocês. tem muito mais coisas que você pode falar para nós e para todo mundo. Quem quiser ouvir mais da Bruna, do ASG, como é que eles fazem? Onde que eles te encontram? Ou a Olha- pergunta que eu faço, você quer ser encontrado? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Eu não tô tanto assim nas redes sociais, mas meu LinkedIn fica disponível, é Bruna Rezende Pinto. Ou acompanhar também a Iris também, pela sua Por empresa. favor, Sim. podem acompanhar os Que está movimentos. aqui no Learning Villa. Exato, residente do Learning Village com muito orgulho. E, inclusive, a gente hoje, né, dentro do Learning Village, tem um hub ESG, Legal. que é uma iniciativa de uma associação nossa. E a gente tem uma série de trabalhos que estão sendo endereçados com várias organizações. Então, uma forma de acessar o nosso trabalho é também pelo Learning Village, pelo nosso hub aqui. Legal. Muito Show bom. de bola. Arrasou. Adorei. Vamos sair todos aqui pensando o que fazer hoje para diminuir o nosso É, impacto, né? E você... Na sociedade. Acho que no vale para planeta. fechar, que é eu quero que você fale também de novo o individual e o coletivo. O individual a gente tem controle, o coletivo... O que a gente vai conseguir transformar é o que individualmente a gente quiser e o que coletivamente a gente conseguir fazer. Maravilhoso. Durmam com essa. É isso. É isso. Para encontrar gente em qualquer lugar, Dá Pra Inovar. E Instagram, YouTube, Spotify. Curte, compartilha, gente. Maravilhoso. Deixe Bom seu demais. like. Até a próxima. Obrigada, Valeu. Tchau, tchau. gente. Prazer, beijão. Esse podcast é produzido pela RDGO Produtora. Oh, this you crazy mother.